Eu não tenho preconceitos de denominações. Amo os batistas, amo os presbiterianos, amo os metodistas, amo os congregacionais, amo os servos de Deus. E eu disse: Senhor, para onde eu vou? E saí procurando igreja. Fui numa, fui noutra. Eu tinha afeição pelas igrejas que eu visitava, mas eu não me sentia em casa. Até que um dia, o pastor Timóteo me telefona: Pastor Paulo, eu queria que o senhor fosse conhecer uma igreja que nós estamos abrindo no Recreio. A igreja estava praticamente pronta. Era exatamente isso que os irmãos estão vendo. E eu vim, fiquei feliz a beça, porque pensei: descobri minha igreja, vou me apresentar ao pastor e quero ser o primeiro a ser cooperador dele. E aí perguntei ao pastor Timóteo: Pastor Timóteo, quem vai ser o dirigente dessa igreja? Resposta do pastor Timóteo: o dirigente desta igreja está falando comigo. E aí eu entendi que realmente Deus estava abrindo uma igreja que eu estava procurando. E aqui fiquei 6 anos dirigindo a igreja. Fiz um breve roteiro para não me perder, que o tempo ruge, como dizem. O tempo ruge. Então, inauguração no dia 8 de maio de 2005. Na semana seguinte, o círculo de oração começou, e eu sempre digo que a oração é a mola mestra da igreja. Sem oração, a igreja não chega a lugar algum. Na semana seguinte, Deus, através da minha companheira irmã Arita, iniciou aqui o círculo de oração, que ainda hoje é uma reunião extraordinária às quintas-feiras. Quem quiser ver e ouvir Deus falando, Ele já falou conosco aqui, mas na oração de quinta-feira é especial. Deus fala individualmente a cada pessoa presente, é uma coisa extraordinária. Venham ver, que vocês nunca mais, aqueles que podem, claro, na quinta-feira, a partir das 9 horas, vai até às 11. Se você vier uma quinta-feira, não vai mais deixar de vir. Tem testemunho. Se eu mandasse levantar a mão, quem aconteceu, quem viveu essa experiência, vocês iam ver quanta gente que é frequentador do círculo de oração, porque veio aqui um dia ver. Pois bem, círculo de oração, na semana seguinte, começaram a chegar os jovens. Que turma especial. Vejam aqui alguns, por exemplo, cadê o Iago? Iago, cadê? Olha lá está o Iago. Tá? 1,90 m, tá? Bonitão, casado com a Natália. Chegou aqui, se apaixonaram perdidamente um pelo outro. E Iago, desculpe, Iago, eu sei que você está meio vermelho aí, mas cadê a Natália? Está por aí também, né? Pronto. Não estou vendo daqui. Pois bem, casaram-se. Foi preciso segurar o Iago, porque ele queria ir para o Canadá. Eu acho que a Natália estava no Canadá, né? Ele queria ir lá e dizer: alguém deve dizer: segura, rapaz, segura, que você está muito novo. Casaram-se. Vejo aqui a minha querida, eu sempre esqueço o seu nome, Daniele, né, que eu apresentei aqui neste púlpito, né? Recém-nascida, está aqui, tocando violino, que era o meu grande sonho quando era jovem. Eu queria tocar violino, Dani, mas não tinha chance, porque eu estava com outros objetivos na vida, e a gente tem que ser sábio na hora de escolher o que vai fazer. Fiquei invejoso de você. Se é que crente pode ter inveja, mas eu gostei de ver você tocando violino, viu? Aprendi a tocar violão. Eu arranho um violãozinho porque meu pai era violonista e me ensinou algumas coisinhas que eu contribuo aqui quando não tem quem toque. É mais fácil violino que violão, né? Chegaram jovens, evangelização na praia, né? Irmã Ruth um dia aniversariou sua avó, né? Cadê a irmã Ruth? Irmã Ruth, né? Aniversariou e a mocidade se reuniu e fez um louvor na praia. Que coisa linda, eles chamaram de luau, né?
Só luau. também foi na praia, né? A igreja hoje tem um luau. Eu nem sabia o que era luau. Era reunião na praia. A luz da lua, né? Glória a Deus por isso. Porque a lua também existe para isso, para iluminar nossos cultos quando não tem energia elétrica. Os cultos começaram a ser divulgados no YouTube, cultos em inglês, né? Tinha uma turma que estudava inglês e descobriram que eu falava inglês, que o pastor Marcelino, que era um dos nossos ajudantes, fala inglês. Vamos fazer um culto em inglês? Vamos, fizemos durante quase um ano, fizemos cultos em inglês, foi uma bênção, mas passou o tempo, o Senhor mudou a perspectiva, etc, etc. Eu não vou entrar em detalhes, mas são experiências muito ricas. Deus sempre nos honrou com muitas bênçãos e grandes vitórias, né? Até os recursos, o pastor Ferreira falou que no início éramos 3 pastores, 4 pastores, de repente começaram a chegar pastores, foi uma bênção, aí chegaram, deixa eu ver se tem o nome deles todos aqui, que estão, chegaram Alexandre Coelho, Antônio Ferreira, Cláudio Honor, César Moisés, Edgar Bento, Gerson Arraes, João Isídio, João Gabassi. Quem lembra de João Gabassi? Né? Grande homem de Deus, né? João Gabassi, Marcelino, eu, pastor Walter. Em suma, Deus foi mobiliando a sua obra com instrumentos especiais, porque é muito importante haver quem conduza. Não esqueço nunca de uma palestra que eu ouvi no último dia da Escola Naval, quando um chefe do departamento de aspirantes fuzileiros navais disse: olha só, existem 3 maneiras de comandar: pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. A igreja é a mesma coisa. Se o pastor não for um exemplo, a igreja não vai muito longe, não. Foi o que o Paulo disse para Timóteo, né? Ser tu o exemplo dos fiéis. A igreja é muito parecida com uma unidade militar. Por isso que fica tão fácil para ex-militares ou até militares da ativa comandarem, entre aspas, o povo de Deus. E então, Deus mandou essa equipe de homens e mulheres de Deus que oraram, porque sem a oração, repito, a igreja não vai muito longe, e as mulheres de Deus sustentando nossas mãos, né? Como aquela dupla fez com Moisés, né? Arão e Ur, né? Arão e Ur, segurando as mãos do servo de Deus, porque às vezes cansa de ficar com as mãos para cima. E quando Moisés levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia. Quando Moisés não aguentava e baixava as mãos, os filisteus prevaleciam. E aí perceberam, olha, ele tem que ficar com as mãos para cima. Então, pastores, nós temos que estar com as mãos para cima, aleluia. E o Espírito de Deus sustenta nossas mãos, ou levanta alguém para segurá-las. É assim que Deus trabalha, aleluia. E é por isso que nós ousamos, às vezes, colocar a cabeça nas nuvens, não? Sonhar alto, porque temos os pés no chão, fundados sobre a rocha, aleluia. E a rocha é quem? É Jesus. É sobre ele que nós estamos firmados. E aí, irmãos, podem vir os desafios. Eu não sabia dessas histórias todas do Paulo, né? Mas o Paulo, o exemplo que o pastor Antônio Ferreira deu, é um homem de Deus, foi da marinha, está quebrando aquela história de que índio tem que morrer índio, tem que adorar aquelas coisas lá da selva, curupira, capora, né? Não, senhor. O índio tem direito a, primeiro, aceitar Jesus, e segundo, gozar do crescimento, dos progressos da civilização. Nós não temos direito de condenar o índio a ser índio eternamente, não, senhor. Vamos trazê-lo. Eu conheço ex-índios, não, conheço índios que hoje são doutores, glória a Deus por isso. Então cabe à igreja mudar essa ideia da FUNAI de que índio tem que morrer índio. Negativo, não, senhor, vamos salvar os índios. E aí está o evangelho sendo pregado nos idiomas, dos diversos idiomas selvagens de índios. Prosseguindo, e para terminar essa parte aqui, estou preocupado com o tempo, mas eu vou honrar o compromisso que nós temos. Então podemos dizer que o futuro pertence à igreja de Deus, né?
o Senhor nos chamou para uma obra que nós temos que fazer. E até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por tudo que aconteceu, não somente na minha gestão, que durou 6 anos, mas dos demais irmãos, do pastor Otávio, do pastor Alberon, e agora do pastor Antônio Ferreira. E eu vou dizer, Ferreira, você está nos surpreendendo, não porque não seja competente, não. É porque a gente olha e diz, isso aí realmente vai, mas a gente tem que cuidar. Ao contrário, é Ele que está cuidando de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele levanta homens e mulheres a quem Ele prepara antecipadamente para a obra que foram chamados. Que Deus te abençoe, pastor Antônio Ferreira. Que Deus continue abençoando esta igreja. E agora eu quero entrar na mensagem desta noite, que fala de como Deus cuida daqueles a quem chama. Deus tem um cuidado muito especial por aqueles que ouvem a sua chamada e obedecem. E cada um de nós tem uma chamada pessoal e intransferível de Deus. Foi por isso que quando o pastor Timóteo me disse, o pastor da igreja está falando comigo, eu dei glória a Deus e fiquei na expectativa, o que vai acontecer. E deu nisto que nós estamos vendo aqui. Glória a Deus. Porque são vitórias que Deus conquista em nosso lugar. E às vezes eu exagero um pouco, né? Quando eu interpreto as intervenções de Deus. Já tenho um testemunho aqui na igreja, que Deus permitiu que a Segunda Guerra Mundial acontecesse para abençoar minha mãe. Quem ouviu esse testemunho? Muitos irmãos. A Segunda Guerra Mundial aconteceu porque Deus queria abençoar minha mãe. Que história é essa, pastor? Minha mãe era uma viúva, pobre, com 7 filhos, viúva de um funcionário da Estrada de Ferro que não deixou pensão. Ou seja, estava condenada à morte. Era uma viúva israelita, né? Ou morria ou ia mendigar. Aí, morava no interior do Rio Grande do Norte. Eu vou ser muito rápido porque eu quero entregar esta mensagem nos próximos 10 minutos. Deus a trouxe para Natal, crente, fiel, mulher de oração, trouxe para Natal, e em Natal ela conheceu um